próprio Weber, ao contrário do Durkheim, ele acreditava que não tinha como a gente explicar o que estava acontecendo com o ser humano só vendo o entorno, só vendo o exterior. E que a gente tinha que avaliar as pessoas individualmente. E que a gente não devia se ver afastado da sociedade, sabe? Como se a sociedade fosse uma coisa e eu fosse outra. A gente tinha que se enxergar dentro da sociedade, nela como um todo. Então, assim, pro Durkheim, se você gosta de pimenta, você prefere pimenta a doce, é porque você tem toda uma relação social, toda uma coerção social que te faz gostar de pimenta e não te faz gostar de doce. Não é porque você simplesmente gosta de pimenta e gosta de sabores apimentados, não gosta tanto do doce, por motivo que seja, não, é porque a sociedade e os meios sociais, tudo isso impôs em cima de você. Entende? É como se eu não tivesse adotado a Laika porque eu gosto de cachorrinhos e gosto de filhotes. É porque a sociedade me impôs que eu deveria adotar um cachorro, sem olhar e sem perguntar individualmente para mim. Vitória, por que você adotou um cachorro? O Weber, ele perguntaria para mim, ele ia chegar para mim e falou: Vitória, por que você adotou um cachorro? Foi porque a sociedade te obrigou? Foi porque você olhou para ela e você se apaixonou por esses olhinhos lindos? Por que você adotou uma cachorra, Vitória? Eu quero entender individualmente. O que te levou individualmente a ter essa ação. E com ações individuais que tornavam uma sociedade. Então, eu individualmente adotei uma cachorra. Uma pessoa individualmente criou uma ONG que foi onde eu adotei a minha cachorra. Então, são ações individuais que criam a nossa sociedade. Relações individuais. O Weber, ele fala de 4 tipos ideais, que são 2 tipos racionais e 2 tipos irracionais, que são coisas para a qual a gente vai analisar a sociedade. Ação social, racional, em relação a fins, é orientadas por fins específicos, como trabalhar para ganhar dinheiro, como trabalhar para eu comprar um mordedor novo para a Laika. A ação social, racional, com relação a valores, é tipo você doar para uma ONG, ou você criar uma ONG, ou você adotar um cachorrinho de uma ONG, porque você acha que isso é certo. Essas são as 2 ações racionais. As 2 irracionais é a ação social afetiva. É o sentimento, é uma descarga emocional incontrolável, como dar presente. Porque você gosta dessa pessoa, porque você quer essa pessoa feliz. Tipo, dar um presente pra Laiquinha, porque eu quero ver ela feliz e cansada. A ação social tradicional é como você se casar numa igreja católica. Ou como você participar de uma festa, você participar de comemorações tradicionais que às vezes você nem sabe mais o significado. Você nem sabe mais por que a mulher se casa de branco. Por que você tem madrinhas? Por que a gente dança o São João? Qual é a origem do carnaval? Por que a gente comemora o carnaval? Por que a Copa do Mundo é tão importante? Você não sabe. Mas você está comemorando mesmo. A gente, você está fazendo porque todo mundo faz, porque tem que se fazer, porque todo ano a gente faz, de 4 em 4 anos a gente faz. Então, é uma coisa que tem que se fazer, sabe? É tradicional. É tradicional. Vocês entenderam? Agora a gente vai falar sobre a ética protestante. O que fala a ética protestante? Basicamente, esse livro ele está falando sobre por que em sociedades protestantes o capitalismo ele é mais desenvolvido do que em sociedades católicas, por exemplo. Isso levando em consideração a Europa da época. Basicamente, o Weber ele fala que os protestantes eles acreditavam que para você se salvar você tinha que trabalhar. Né? Deus já escolheu quem que vai ser salvo e quem que não vai ser salvo. Então você já nasce com a sua vida, você já está escrita. Então você não sabe se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. A única coisa que você pode fazer é trabalhar para tentar ter a sua salvação.
e trabalhar e acumular os seus bens. Como assim acumular e trabalhar e acumular meus bens? É como você é carpinteiro e você faz as suas carpintanarias. E daí você vai ganhar o seu dinheirinho e você não vai gastar esse dinheirinho pra comprar alguma coisa que você não precisa, tipo um moletom novo da Balenciaga, super lindo. Não, você vai guardar esse dinheiro, você vai guardar e você vai acumular bens, porque isso vai te ajudar a você ser salvo. Então, como você trabalha, você é carpinteiro, você trabalha, você junta o teu dinheirinho e você guarda o teu dinheirinho, você não fica gastando com o moletom novo da Balenciaga, isso vai acabar a ajudar a desenvolver o capitalismo, né? Isso é terreno fértil, assim, perfeito para o capitalismo se desenvolver. Você acumular bens e você só ficar acumulando, e você não gastar esses bens, sabe? Com o seu moletom da Balenciaga. E nem com uma roupa da Balenciaga de cachorro, tamanho GG. Você precisa trabalhar para você ter a sua salvação. Você precisa trabalhar, você precisa ter esse acúmulo de bens. Então isso acaba desenvolvendo melhor o capitalismo. Só que essas sociedades católicas em que não tem essa ânsia para você guardar o teu dinheiro, para você ter esse acúmulo de bens, não se desenvolve tanto o capitalismo quanto nessas sociedades. E agora você pode se perguntar, Vitória, se Deus escolheu se eu vou ser abençoado ou não. E eu estou trabalhando para ter a minha salvação. Por que eu estou trabalhando para ter minha salvação se eu posso não ser escolhida? E se eu estiver trabalhando muito e eu acumular muito dinheiro, mas eu não for uma das escolhidas de Deus? Se você perguntar isso, provavelmente eles falariam que isso é o demônio colocando ideias na sua cabeça. Quem você pensa que é para ficar questionando Deus? Piu. Não é para falar nada não, não é para ficar questionando não. Que não é espaço de questionamento. Se você é um dos escolhidos de Deus, você vai se esforçar no trabalho e você vai ter sucesso no seu trabalho. Então, você é um carpinteiro e você começa a pegar mais pedidos, você começa a fazer mais coisas, você começa a trabalhar mais e guardar mais o teu dinheiro. E se você tá tendo sucesso na tua carreira, é porque Deus te escolheu. Não é porque você é o único carpinteiro da cidade. Não é. É porque Deus escolheu você, você é escolhido por Deus. Que isso é um sinal, né? Um sinal que você foi escolhido por Deus e que você vai ter a tua salvação. E isso de ser escolhido por Deus, eu acho que eu esqueci de contar, que é uma coisa dos calvinistas, tá bom? Eu acho que esse detalhe eu esqueci de citar. Então, assim, pensa. Eu sou protestante. Uma parte muito pequena da sociedade mundial é protestante. Naquela época, eu acho. Eu sou protestante. Eu me esforço muito no meu trabalho. Eu acumulo meu dinheirinho. Não vou gastar com roupinhas da Balenciaga pra minha cachorra. Eu vou guardar esse dinheiro e eu vou ter sucesso. Porque eu sou uma ótima carpinteira. Não é porque eu sou a única da cidade. É porque eu sou uma ótima carpinteira. Eu tenho sucesso no meu trabalho. Eu consigo acumular mais bens. Eu consigo ter mais sucesso e acumular mais dinheiro. Pra onde será que eu vou? Ó. Todos os sinais estão falando que eu vou lá pra cima. Que eu vou pro colo do meu bom Senhor. Então, isso, como eu falei, isso é um terreno fértil ótimo para o capitalismo se proliferar suas raízes abençoadas. Olha só. Sobre uma coisa que eu quase esqueci de falar, é sobre o poder, dominação e burocracia para Max Weber. Para Max Weber, existe 3 tipos de dominação: a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. A dominação legal é algo através de um estatuto, uma instituição que domina através da burocracia.
por exemplo, o que a gente tem que estudar? A gente está estudando o Weber porque tem algo e tem alguém que escreveu que a gente deveria estudar Weber, que Weber é importante para a gente estudar. E o professor, ele não tem que falar, ai, não quero dar aula de Weber. Então você não vai dar aula de Weber, a gente vai pegar outra pessoa, vai te colocar aqui, você vai dar aula de Weber, porque você tem que dar aula de Weber. Tá? Então, é algo que você não tem controle, eles vão mandar em você sim. Por exemplo, eu fui comprar a minha roupa de cachorro da Balenciaga e a minha atendente falou que a gente não vende roupa de cachorro da Balenciaga e que mesmo se vendesse eu não teria dinheiro para comprar. E daí eu fiquei muito brava e parti pra cima daquela mulher e meti um soco na cara dela, acabei com a raça dela. Eu posso fazer isso? Eu não posso. Não pode. Eu fui parar na cadeia, né? Por quê? Porque tem alguma coisa escrita falando que eu não posso fazer isso. Se eu fazer isso, ó, cadeia, prisão, tá bom? A mulher vai catar as câmeras, vai pegar pessoas que viram eu batendo nela e indo pra cima dela, e ela vai me processar e eu provavelmente vou pra cadeia, a não ser que eu fuja, né? Mas assim, outra história já. Então, é sobre isso. A dominação tradicional é uma dominação feita tradicionalmente, como por exemplo a sociedade patriarcal, como você respeitar a tua professora, né? Se respeitar o teu professor, você não partir pra cima do teu professor quando ele te dá uma nota que você não esperava. É como você respeitar o teu pai e a tua mãe, porque eles são seu pai e a sua mãe. E por mais que você, por algum motivo, não goste do seu pai e da sua mãe, ou do seu avô e da sua avó, ou do seu tio e da sua tia, você tem que respeitar eles. A ação carismática é particularmente a minha favorita, porque eu acho ela mais interessante de todas. E eu acho ela muito interessante porque é uma ação que às vezes a gente cai, a gente não percebe. Então a gente percebe e a gente prefere deixar isso pra debaixo dos panos. Por que a dominação carismática ela não precisa de armas? Ela só precisa de um rosto bonito. De uma pessoa que olha no fundo dos teus olhos e fala: eu acredito no teu potencial. Eu acredito no nosso potencial. Eu acredito que eu vou levar a gente para um lugar melhor. Vai orientar a gente, vai para um lugar melhor e que a nossa sociedade, a nossa relação vai melhorar. E eu vou me esforçar por isso e eu vou fazer de tudo para que isso melhore. E você vai acreditar. Você acredita, a sociedade acredita, as pessoas acreditam, porque elas não têm outra opção, sabe? Elas não têm outra coisa a qual elas acreditarem, sabe? A burocracia, para o Max Weber, é uma estrutura que organiza essas formas de dominação. E que ela... O poder, para o Max Weber, é a posição da vontade de uma pessoa ou instituição em cima de outros indivíduos. Por exemplo, o Estado. E ele coloca os teus estilos de dominação a partir, principalmente, da dominação legal, como estatuto, instituições, constituições. É babado. A burocracia é um tipo de organização, um modelo de organização administrativa ideal. É uma estrutura que organiza essas formas de dominação e legitima elas. É isso por hoje. Essas são as 3 principais obras do Max Weber. E eu espero que eu tenha explicado bem, que vocês tenham entendido a minha explicação. E que a Laika tenha feito uma boa companhia. Né, Laika? Ela tá cansada já de aprender tanto sobre o Max Weber. Boa noite. Boa noite.